Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Hoje, 25 de junho, nossa, o tempo está voando, já estamos quase no final do mês. E o importante é que estamos aqui com mais uma live SMC que está recheada. O cardápio hoje está delicioso, não dá para piscar mesmo. Nós vamos iniciar aqui com os nossos dados de utilidade pública sobre a evolução da pandemia do Covid-19, a evolução global e local, aqui no nosso estado do Paraná e em nossa cidade de Curitiba. Muito importante, os dados, acompanhem. Na sequência, nós teremos o bloco com os nossos articulistas, que também não dá para perder. Prestem muita atenção, porque as notícias de Brasília, de economia e política, elas interferem diretamente aí no chão de fábrica, no local de trabalho de vocês. Então, não dá para perder, gente. E nós temos também hoje aqui uma matéria especial. Ontem, o sindicato esteve na porta da fábrica da Bosch fazendo uma assembleia, e é super importante, tá, gente? O que acontece em uma fábrica, vocês sabem que acaba influindo diretamente em todas as outras do entorno, né? São todas dentro do mesmo setor. Então, é muito importante acompanhar o que está acontecendo lá com a companheirada, com os trabalhadores da Bosch, trabalhadores e trabalhadoras, tá? Fiquem atentos. Na sequência, teremos os nossos comerciais, que são importantes, porque são projetos e são serviços ofertados para vocês. A gente já combinou aqui que não pode passar para frente. Logo após os comerciais, nós temos uma entrevista muito importante aqui com o Dr. Zuher Randar. Ele é consultor do sindicato, ele é médico especialista em doença do trabalho. E ele participa hoje de um comitê muito importante, que é o Comitê de Coordenação de Ações de Enfrentamento à Covid-19 aqui em nosso estado. Trata-se de um comitê multidisciplinar, com médicos, procuradores públicos, né? São pessoas especializadas nesse assunto, que todos os dias buscam alternativas científicas de enfrentamento a essa doença. E todas as questões levantadas nesse grupo são encaminhadas para a Secretaria Estadual para que sejam implementadas, né, em defesa de todos nós, né, o povo aqui do estado do Paraná, certo? Então, não percam, porque é uma entrevista muito importante. Na sequência, nós temos também aqui uma entrevista muito especial que o presidente Sérgio Butica fez ontem com um órgão de comunicação, com a Rede Brasil, e também falando da economia nacional, né, de para onde nós estamos indo, de que forma a pandemia está impactando o setor metalúrgico. Então, gente, não percam, não pisquem. E não esqueçam, vocês não têm desculpa para não assistir a live SMC, porque ela fica o tempo todo nas redes sociais, ela fica o tempo todo no Facebook e no YouTube. Então, quem não puder assistir agora, quando ela for a hora, às 13h30, vocês sabem que podem fazer isso a qualquer hora da noite, do dia, maratonar, é feito para vocês, é muito importante. Não percam. Muito obrigada por estar aqui conosco, tá? É com você, Fernando. Então, trabalhadoras e trabalhadores, vamos iniciar a nossa live SMC de hoje com os dados de utilidade pública, passando para vocês os dados mundiais da evolução da pandemia do Covid-19 e, na sequência, os dados locais, né? Paraná e Curitiba. É com você, Fernando. Agora vamos passar para vocês um panorama global da pandemia. Já são 9.129.146 casos do Covid-19 no mundo, totalizando 473.000
16.797 óbitos. Em relação aos dados do Brasil, neste mapa aqui, os dados fornecidos são do Ministério da Saúde, e nós optamos por passar aqui os dados do CONAS, que é o Conselho Nacional das Secretarias Estaduais de Saúde. Então, nós vamos utilizar esta fonte, que nos apresenta os seguintes dados. Casos confirmados, né? Pessoas infectadas. Nós temos, até o momento, no Brasil, 1.188.631 pessoas contaminadas. E no último período, nas últimas 24 horas, foi aferido em todo o Brasil um número de 42.725 pessoas confirmadas, né, nas últimas 24 horas. Em relação ao número de óbitos, nós temos hoje, infelizmente, um total de 53.830 óbitos. Nas últimas 24 horas, nós temos o dado de 1.185 pessoas que faleceram, né? Infelizmente, mais uma vez. Os indicadores que o CONAS nos apresentam são os seguintes. A taxa de letalidade, ela permanece alta em 4,5%. A taxa de mortalidade, 25,6%, e a taxa de incidência por 100 mil habitantes, 565,6. No Paraná, nós temos um total de casos de infecção, 16.769 paranaenses estão contaminados com o Covid-19 e 510 óbitos. É o número que nós sempre colocamos aqui, com pesar, né? Deixando sempre aqui o nosso sentimento a essas famílias que perderam seus entes queridos, né? Seus entes queridos, perdão. Vamos passar para vocês aqui, então, a curva, né? A curva que demonstra que ela continua ascendente e que a gente já explicou ontem, que essa curva aqui, ela tem a ver com a contaminação, e os dados de contaminação, eles têm uma relação direta com os números de UTIs que o nosso estado disponibiliza para a população do Paraná. Esse dado em relação à média de idade, nós apresentamos ontem e ela não teve, não se alterou, né? Então, precisamos novamente discutir aqui essa questão. A mesma coisa aqui no caso do percentual, né, entre homens e mulheres infectados e também entre homens e mulheres em relação ao número de óbitos. Os números também se mantêm mais ou menos, né? Eles vão mantendo mais ou menos a mesma média diária, tá? O que eu quero muito passar para vocês hoje é a evolução dos casos confirmados. Então, nós temos aqui no Paraná, como vimos lá no início, 16.769 casos de paranaenses infectados pelo Covid-19. E como é que nós distribuímos esses dados? Internados em SUS e particular, nós temos 535 pessoas, certo? Então, é 3,2%, né, do total de infectados. Nós temos recuperados, né, desses 16.769 casos, 4.598 pessoas. Esse é um número que nós precisamos, né, sempre falar com muita alegria, porque é importante, né, que as pessoas se recuperem e voltem à sua vida normal. É o que nós desejamos a todos, que representa 27,4% do total de infectados. E, infelizmente, desses 16.769 infectados, nós temos aqui um total de 510 óbitos,
que chega a 3,1%, que é a taxa de letalidade aqui em nosso estado. Em relação às enfermarias e UTIs, né, dos casos internados, né, nós temos 318 pessoas internadas em enfermarias, né, que estão tratando, né, e temos 217 pessoas internadas em nossas UTIs disponíveis em todo o estado. Então, os que estão na enfermaria nos passam um total de 59,4%. E quem está na UTI, 40,6%. Sempre lembrando que toda a ação, todo o enfrentamento do setor de saúde no Brasil em relação à pandemia é sempre fazendo esse cálculo, né, direto entre infectados e números de UTIs disponíveis. Por isso, precisamos ficar alertas, ter consciência e manter o isolamento e o distanciamento social, usar as nossas máscaras, lavar bem as nossas mãos e cuidar muito de nós e de todos os que estão em nossa volta. E agora vamos aos dados em Curitiba. A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba conclui nesta quarta-feira, 24 de junho, mais um bloco de testes sorológicos no boletim de atualização do novo coronavírus em moradores da cidade. Com isso, são mais 475 casos confirmados do Covid-19. Nesta quarta-feira também foram registrados mais 4 óbitos pela doença, elevando para 120 o número de mortes desde o início da pandemia. O aumento significativo de novos casos do Covid-19 considera nesta quarta-feira a inclusão de 206 testes rápidos sorológicos que tiveram os resultados disponibilizados em blocos. Com os novos registros, Curitiba chega a 3.773 casos de infecção pela doença do novo coronavírus. Estão em investigação 496 casos. Até agora, 2.241 se recuperam da doença. Além dos 120 óbitos, 409 foram descartados, e outros 6 seguem em investigação. A taxa de ocupação das 223 UTIs do SUS exclusivas para a Covid-19 na capital é de 83%. Todos aqueles que deram entrada no internamento com sintomas de síndromes respiratórias agudas graves vão para os leitos exclusivos Covid-19 e não apenas os em casos confirmados. Então, dando sequência aqui à nossa live SMC, nós chamamos agora os nossos articulistas. É com você, Fernando. Boa tarde, Cid, tudo bem com você? Bem, Gilce, tudo bem? Estamos aí mais um dia bonito, apesar que a gente tem torcido por chuva, né? Exatamente, mas estamos sobre o sol, né? Sobre o sol do inverno. Vamos aproveitá-lo, né? Cid, segundo o IBGE, a PNAD está nos dizendo o seguinte, que em maio, 9,7 milhões de trabalhadores ficaram sem remuneração devido à Covid-19. Uhum. Vamos analisar? Vamos. Então, assim, né? O que nós temos? Aí nós estamos falando do mercado de trabalho como um todo, né? Então, o mercado de trabalho, nós temos 161 milhões de brasileiros, né, com idade ativa, que nós chamamos. São pessoas acima de 14 anos que estariam aí dentro do mercado de trabalho, né? Apesar que uma parte dela fica excluída, 75 milhões, são estudantes, são
donas ou donos de casa, enfim, são pessoas então que estão fora aí do mercado de trabalho. Então, no Tá, mercado de trabalho em si, nós temos 95 milhões de brasileiros. tá, Desses 95, 84 milhões estão, né, estão trabalhando, ocupados. E 11 milhões, aliás, 11 milhões estão desempregados. Então, esse é o retrato do mercado de trabalho que nós temos. 84 milhões empregados e 10 milhões desempregados. Tá? O que o IBGE levantou foi o seguinte: dentro desses 84, 85 milhões de pessoas ocupadas, e aqui inclui tudo, né? A pessoa com carteira, a pessoa sem carteira, a pessoa que tem o cachorro quente, o empresário, o dono da empresa, aqui é ocupado, não é só o empregado. Né? Então, é o informal também e tal. Então, desses 84 milhões, nós temos aí 9 milhões e 700 mil pessoas que estão afastados sem rendimentos. O total de rendimentos é maior, é 19 milhões de pessoas afastadas, né? certo, Mas que estão sem rendimento aí é aproximadamente quase 10 milhões, 9,7 milhões de pessoas. Né? E o que certo. está ocorrendo aí? São aquelas pessoas que, ou por conta da crise da Covid, deixaram de fazer o seu comérciozinho, abrir o seu comércio, pessoas que deixaram de procurar, que ficaram com o contrato suspenso, mas como está na informalidade, não recebe o auxílio do governo. Né? Então, enfim, são pessoas que estão afastadas do trabalho e, nesse momento, ficaram sem rendimento também. O problema é que, se essa pessoa ficou sem rendimento e ela tem carteira assinada, ela não pôde ter acesso ao auxílio emergencial, inclusive. Né? Entendo. Então, isso que o IBGE traz aí de informação para Certo. nós. Tá? Tudo bem, Cid. Eu tenho mais uma questão aqui com você. É, a Folha de São Paulo, o setor de economia, nos dá aqui uma informação importante, que a pandemia, né, do coronavírus, ela está acelerando a saída dos idosos do mercado de trabalho. E eu chamo a atenção que isso aqui, já há algum tempo atrás, era uma bandeira, né, uma bandeira dos sindicatos, da sociedade, de inclusão, que já vivemos essa fase de que as pessoas eram alijadas, elas eram excluídas. A pessoa com mais de 50 anos não podia mais trabalhar. Então, a gente lutou muito pela inclusão dessas pessoas. E você acha que, Isso. em função do coronavírus, essa cultura ela pode voltar e isso ficar mesmo depois da pandemia? Olha, a inserção das pessoas de 60 anos ou mais no mercado de trabalho, primeiro, ela ocorre porque o benefício da Previdência não é suficiente para essas pessoas terem um orçamento, atender o seu orçamento familiar. Tá? Então, assim, o que ocorre? Se nós tivéssemos um sistema previdenciário bom, né, que fosse aí o benefício fosse maior, nós teríamos menos pessoas com 60 anos ou mais no mercado de trabalho. Tá? Mas não é isso que acontece. 70% dos nossos aposentados recebem o salário mínimo. Né? Então, o que ocorre? Essas pessoas vão para o mercado de trabalho. Né? Então, já faz parte do perfil do nosso mercado de trabalho a presença das pessoas de 60 anos ou mais. Sim. Agora, o que ocorre? O que está ocorrendo? Né? O que está ocorrendo é que, antes mesmo da pandemia, certo? Já estava se observando uma exclusão dessas pessoas do mercado de trabalho. Né? Então, o empregador, então depende do momento, mas, por exemplo, ele opta por uma pessoa que seja mais jovem, ou agora, agravado na Covid, o que nós tivemos? Como essas pessoas são as mais suscetíveis, é evidente que os empresários, ou mesmo na formalidade ou na informalidade, eles deixaram de contratar essas pessoas de 60 anos ou mais. Então, Sim. a inserção dessas pessoas de 60 anos ou mais se deteriorou. Né? Então, hoje, por exemplo, dos afastados,
pessoas que saíram do mercado de trabalho, 64% das pessoas que deixaram de procurar emprego está nessa faixa etária, né? Certo. Também temos o seguinte movimento: as próprias pessoas também, a pessoa de 60 anos ou mais que estava desempregada, ela deixou de procurar emprego. Por quê? Porque ela é uma idade de risco. Então, ela também está se precavendo nesse sentido. Então, nós temos várias situações aí que elevaram essa estatística, né? Primeiro, a pessoa de 60 anos ou mais não está saindo de casa em maior proporção, inclusive, porque é uma idade de risco, né? Então, ela não está mais saindo de casa para procurar emprego. Segundo, as empresas também não estão contratando essas pessoas porque elas, por ser idade de risco, elas têm que ficarem afastadas do trabalho. E terceiro, é um movimento que já vinha do primeiro trimestre de menos contratação de idosos, né? Então, esses fatores todos estão pesando nesse momento, né? Então, essas pessoas são as mais prejudicadas nesse sentido. Certo, Cid. E a nossa última questão de hoje aqui é que a gente ainda não está nem sancionado pelo governo Bolsonaro a 936, e nós já temos um novo vilão a enfrentar, que é a 927. Quando eu falo nós, movimento sindical, nós, os Sindical. trabalhadores, né? Então, Sim, está sim. sendo aqui apontado, a princípio, para ela ser votada lá pelo dia 4 de agosto, ela foi aprovada no dia 17, agora na Câmara de Deputados em Brasília, e nós sabemos assim que uma dos objetivos mais nefastos dessa medida provisória é que ela prioriza, né, o individual sobre o coletivo. Então, eu gostaria muito que você falasse de que forma isso impacta na vida dos trabalhadores e, principalmente, né, no movimento sindical brasileiro. Perfeito, Gilson. Bom, nós mal acabamos de nos mobilizarmos aí para mudar a 936, né? E agora nós temos pela frente a 927. Inclusive, a 927 ela foi anterior à 936. Foi uma das primeiras medidas que o governo adotou para responder aí à questão da pandemia, né? Então, essa medida, o que ela mexe? Ela mexe no direito a férias, no banco de horas, no pagamento de horas extras, né? Nos acordos coletivos fixados, né? Enfim, ela é uma medida provisória que flexibiliza mais uma vez a legislação trabalhista. Nós já tivemos aquela reforma trabalhista do período do Temer, Sim, né? 2017. Então, a 927, daí o seguinte, né? O Bolsonaro, ele tem feito ataques aos trabalhadores, aos direitos dos trabalhadores. Então, foi a carteira verde e amarelo, né, que nós conseguimos, essa nós conseguimos derrotar, né? Daí teve a 927, tem a 936, enfim, todas elas são medidas que flexibilizam. No específico da 927, ela mexe com esses direitos aí das pessoas, de férias, banco de horas, pagamento de horas extras. O mais grave dessa daí, tá? Da 937, é que ela permite aí a celebração do acordo individual do trabalhador com o patrão, né? Tirando o sindicato da jogada. Então, o que ocorre, né? Nós estamos aqui falando todo dia, e as pessoas são testemunhas disso, da importância que o sindicato tem de negociação. Gente, se não fosse o sindicato, nós não teríamos garantido o salário líquido da 936. Então, os trabalhadores metalúrgicos teriam perdido 15% em média aí. Tá? Se não fosse o sindicato, nós não teríamos esses acordos de PLR que nós temos. Se não fosse o sindicato, nós não teríamos as garantias do piso regional aqui no Paraná. Se não fosse os sindicatos, nós não teríamos todos esses direitos que estão na nossa convenção coletiva ou nos acordos coletivos que nós temos aí com as empresas, certo? Então, o sindicato, o que representa o sindicato? Ele está aí para defender o interesse do trabalhador. E como que ele faz isso? Ele faz isso no acordo coletivo.
na convenção coletiva. Então, a 927, ela está querendo fazer o quê? Olha, nesse período de pandemia e tal, nós queremos flexibilizar alguns dos direitos dos trabalhadores, né? Então, por exemplo, as férias, que teria que ser comunicada sempre com 30 dias de antecedência. Agora pode ser por 24 horas. Né? Enfim, 48 horas. 48 horas de antecedência. Tá? Enfim, a 927, ela estabelece o quê? A total flexibilização dos direitos do trabalhador. Tá? E principalmente quando joga aí o trabalhador a possibilidade dele fazer um acordo individual com a empresa. Né? Então, por isso que nós estamos também nos mobilizando. Há uma pressão muito grande lá para que o relator faça as alterações que a gente quer, mas, enfim, o governo está aproveitando esse momento, e não é porque é o momento da crise, da pandemia. Na verdade, ele acredita nisso, de fato, tá? Na flexibilização. Então, ele está se aproveitando de um momento, em vez de fazer mais proteção ao trabalhador, que é a parte vulnerável da relação capital-trabalho, né? Ele se oportuniza desse momento para flexibilizar, para implantar medidas que ele já tinha estudado, ele já tinha pensado na implantação da carteira verde e amarelo, que eles tinham também tentado na reforma trabalhista e não conseguiram. Porque nós tivemos a reforma trabalhista, mas alguns itens nós conseguimos fazer com que ela não entrasse na reforma trabalhista lá do Temer. Tá? Então, enfim, a MP 927, ela traz a flexibilização e traz também assim a questão do acordo individual prevalecendo sobre o acordo coletivo, que é o que garante os direitos dos trabalhadores. Ok, Cid, muito obrigado. Vamos ficando por aqui e nós voltamos amanhã com mais novidades. Boa tarde, João. Como está você? Tudo bem? Boa tarde, Gilce. Tudo tranquilo. Que bom. Então, João, para iniciar hoje, nós vamos analisar aqui o que eu vou chamar de mais uma pantomima do governo Bolsonaro. Vamos lá. Nessa madrugada, o ministro Luiz Ramos, né, que é do gabinete da Secretaria de Governo, né, do presidente Bolsonaro, ele plantou no Twitter a seguinte notícia: o governo vai pagar 3 parcelas adicionais de 500, 400, 300 do auxílio emergencial. A proposta faria o benefício chegar neste ano a pelo menos 229,5 bilhões. Isso é 53% de toda a transferência de renda já feita no programa Bolsa Família desde o seu início em 2004. Se isso fosse verdade, né? Então, eu quero que você, por favor, analise para nós por que foi plantada essa notícia hoje na madrugada. Esta notícia foi plantada, qualquer que seja a sua intenção, com o objetivo de confundir o nosso campo, que reivindica auxílio emergencial mantido em R$ 600 até dezembro. Esta é a posição unitária de reivindicação das centrais, que foi colocada até mesmo na reunião das centrais com o presidente da Câmara. Como cresce a pressão para esta realização, como cresce a pressão para os R$ 600 até dezembro, e veja bem, Gilson, uma economista muito famosa chamada Mônica De Bolle, hoje, na mídia impressa, defende esta posição, ela que foi uma prócer do liberalismo. Ela converte-se a uma posição correta. Tem que ser R$ 600 até o fim do ano, que é a nossa posição, a posição das centrais. Nenhum real a menos que ninguém fique sem receber. Ora, essa plantação, ela coloca confusão na nossa área, ou seja, confusão na área dos que defendem e que hoje pode formar até uma maioria na Câmara, dos que defendem a continuidade dos auxílios emergenciais de R$ 600 até o fim do ano. Eu chamo a atenção que, quando isso foi discutido originalmente,
o governo tinha posição de R$ 200. Foi a discussão na Câmara com as centrais, a última reunião presencial das centrais em Brasília, que fez avançar a proposta para os R$ 600 atuais. Além do que, Gilson, para a mudança do valor, não do prazo, mas do valor, é preciso um projeto de lei ou uma medida provisória. Não pode ser automático. Não é o governo que decide, o governo que eu digo, a presidência da República, que decide o valor. O valor tem que ser decidido por uma nova lei. Isso está escrito no artigo 6º da lei atual, da lei original. Então, considero plantação e considero que devemos, pelo contrário, intensificar a nossa luta unitária pelos R$ 600 até dezembro. Bacana. João, mais uma questão aqui. O Ministério Público quer denunciar, segundo a Folha de São Paulo, o deputado Flávio Bolsonaro até sexta-feira. Se realmente o Ministério Público denunciá-lo, a gente sabe que tem depois todo um trâmite. E seria, assim, mais um revés importante para o governo Bolsonaro. Você acha que isso pode acontecer até sexta-feira, essa denúncia? As águas de Brasília, hoje, são muito envenenadas. As águas de Brasília, que eu chamo a situação política, essas peripécias. Tudo pode acontecer porque Bolsonaro e sua família estão atualmente acossados por uma série de iniciativas de caráter jurídico ou do Ministério Público que os colocam em discussão, em acusação, em apuração. Agora, isso é um fato que decorre dessa superestrutura jurídica. Nós não sabemos como vai tal coisa acontecer, até mesmo porque há uma certa pressa, Gilce, porque haverá o recesso do setor judiciário. Então, há uma coisa aí que envolve ou pressa para se fazer agora, ou especulação a respeito de como podem operar os defensores ou acusadores num período de recesso. Porém, Gilson, eu acho que a nossa preocupação do movimento sindical, além de intensificar a luta pelos R$ 600 emergenciais, deve ser a luta de vigilância no Senado, que pretende votar semana que vem a MP 927, que é muito negativa para nós. Ela foi piorada quando foi votada na Câmara. Como ela está para ser votada no início da semana no Senado, ainda é tempo de articularmos pressões contra os senadores, em relação aos senadores do Paraná, fazendo chegar a eles as posições que nós achamos corretas sobre a 927. Uma questão também que eu acho que é importante destacar é que provavelmente hoje o presidente sancionará a Lei Aldir Blanc, que é a lei do auxílio emergencial para o pessoal da cultura, da música, artistas, palhaços de circo, trabalhadores do setor de cultura. Nós precisamos estar vigilantes, porque, óbvio, o Bolsonaro pode vetar os aspectos mais importantes dessa lei, que é um complemento da nossa luta pelos auxílios emergenciais. Nossa, super importante. Muito bem, João. Como sempre, né? Vamos ficando por aqui e nos encontramos amanhã no mesmo horário. Tenha um ótimo final de tarde e vamos sim intensificar esse trabalho aqui de lobby junto aos nossos deputados federais do Paraná. Muito importante. A nossa pauta de economia hoje, as mazelas que a 927 traz para todos os trabalhadores, com certeza. Um grande abraço para você. Nos encontramos amanhã. Um abraço. E ontem, o sindicato esteve na porta de fábrica da Bosch, com todo o cuidado, é claro, obedecendo o distanciamento social, que é importantíssimo nesse momento,
E o objetivo foi falar sobre a proposta de manutenção de empregos. Confiram a matéria. É com você, Fernando. Nesta quarta, dia 24, o SMC informou os trabalhadores da Bosch em assembleia, com os devidos cuidados de distanciamento, sobre o início da votação online da proposta de manutenção dos empregos, negociada entre sindicato e empresa. A votação, através do votasmc.com.br/Bosch, começou às 15 horas desta quarta e vai até às 15 horas desta quinta-feira, dia 25. Ontem, o sindicato também fez uma live para esclarecer dúvidas sobre os itens da proposta, apresentada em boletim online. A unidade paranaense da Bosch fica na cidade industrial de Curitiba e emprega cerca de 2.000 trabalhadores que atuam na produção de bicos e bombas injetoras para sistemas a diesel, atendendo principalmente o mercado externo, entre os países Turquia, China e Índia. E agora, os nossos comerciais. Não dá para perder, gente. E qualquer dúvida que vocês tiverem, já sabem. cimec.com.br/atendimento. Tá certo? A pandemia do Covid-19 continua e milhares de metalúrgicos já estão retornando ao chão de fábrica na Grande Curitiba. Por isso, o sindicato está de olho nesse retorno, principalmente mobilizando os trabalhadores no combate ao coronavírus. O momento exige cuidado redobrado. Já estamos orientando na porta de fábrica e através de lives diárias. E não se esqueça, acesse combateaocovid19.com.br e deixe seu relato sobre como sua empresa está agindo na volta das atividades. Todos contra o Covid-19. Venha para a rede de WhatsApp do sindicato e faça parte da lista VIP do SMC. Notícias, serviços, atividades, trabalho, economia, ações e muito mais. Faça já o seu cadastro em cimec.com.br/zap e fique por dentro. E lembre-se, informação oficial da categoria é com a gente. Previna-se do Covid-19 usando o SMC Pay Venda Segura. Através dele, você realiza o pagamento na rede Fidelidade usando o seu celular sem precisar encostar na maquininha do estabelecimento. Sabemos que todo cuidado agora é pouco, então não fique para trás e use já o seu SMC Pay Venda Segura. Veja como é fácil. Acesse o smcpay.com.br mais o número do seu CPF. Digite o código do estabelecimento e o valor que gastou. Coloque sua senha SMC Card e pronto. Para maior facilidade, deixe o SMC Pay salvo na tela inicial do seu celular. Para Android, acesse o endereço pelo Chrome, clique nos 3 pontinhos do lado direito e selecione Adicione à tela inicial. Para iOS, acesse o endereço pelo Safari, clique no ícone Opções e selecione Adicionar à tela de início. Tá vendo como é fácil? Então aproveite e previna-se! Dúvidas no trabalho e quer consultar o sindicato? Quer saber mais sobre os serviços, atividades, benefícios e ações? Use nosso atendimento online, de segunda a sexta-feira, das 8 às 5h24. Você acessa pelo site do SMC ou diretamente pelo link cimec.com.br/atendimento. Estamos à disposição para lhe atender. Siga-nos no Facebook e fortaleça a categoria metalúrgica. Cidadania, trabalho, ações inspiradoras, economia, política, serviços, atividades e muito mais. Acesse já facebook.com/metalúrgicos de Curitiba e fique por dentro. E não se esqueça, informação oficial da categoria é com a gente. Delivery na rede Fidelidade é com o SMC Pay. Com o seu SMC Pay, você realiza os pagamentos dentro da rede Fidelidade em qualquer lugar, a partir do seu celular. Assim, fica ainda mais prático fazer aquele pedido no restaurante, mercado, farmácia e receber tudo no conforto do celular. Você pode efetuar o pagamento previamente, durante o pedido,
ou no momento da entrega, e no mesmo instante, o estabelecimento já recebe a confirmação da transação realizada. Solicite o uso do SMC Pay quando fizer pedidos nos estabelecimentos da Rede Fidelidade que entregam em casa. E não se esqueça, para utilizar seu SMC Pay, basta acessar pelo seu celular o site smcpay.com.br, preencher os campos solicitados e pronto. Confira previamente se o estabelecimento faz a entrega delivery. Todas as farmácias da rede fazem entrega e estão habilitadas para o uso do SMC Pay. Qualquer dúvida, estamos à disposição para lhe atender no cimec.com.br/atendimento. Com o SMC Card, você nunca fica na mão e pode adiantar créditos, que serão descontados posteriormente em sua folha, e usar em qualquer estabelecimento da Rede Fidelidade. Assim, as compras básicas de farmácia e supermercado estão garantidas. Veja como é fácil! Acesse o link do SMC Card, www.cimec.com.br/créditos, informe seu CPF, informe o valor desejado e selecione o número de parcelas, digite sua senha e clique em confirmar. Pronto! Você já pode aproveitar as inúmeras oportunidades que esperam por você em nossa Rede Fidelidade. Portal de combate ao Covid-19. Tudo o que você precisa saber em um só lugar. Orientações, entrevistas, serviços, espaço para denúncias e relatos, últimas notícias e mais. Acesse já cimec.com.br/Covid-19 e fique ligado. Então, chegou a hora bastante esperada aqui da nossa live SMC, que é a entrevista especial que hoje é com o Dr. Zuhair Handar. E ele vai estar aqui falando das ações do Comitê de Organização de Enfrentamento contra a pandemia do Covid-19. Trata-se de um comitê bastante importante que traça diretrizes fundamentais para o enfrentamento dessa crise sanitária. Ele também vai falar aqui sobre um evento que participou em São Paulo, na região de Osasco, super importante, e vai nos falar aqui também sobre o que está acontecendo na área da alimentação, com esses trabalhadores extremamente vulneráveis que trabalham nos frigoríficos. É muito importante. Não percam. É com você, Fernando. Boa tarde, doutor Zuhair. Como está o senhor? Tudo bem? Tudo certo? Boa tarde, Gilce. Tudo bem? Ficamos um tempo aí sem fazer as entrevistas, mas não foi por negligência, não, mas foi por uma agenda meio tribulada aí nesses momentos, mas é com prazer que a gente está aqui novamente. Com certeza, e a gente entende, assim como também a nossa audiência aqui de trabalhadores e trabalhadores, né? O senhor como médico nesse momento, a gente sabe que estão na linha de frente, estão tanto trabalhando como se reunindo e pensando em políticas, em ações para tentar conter isso, e nós como população ficamos gratos, né? É um momento em que vocês trabalham muito, né? Com certeza. Doutor, e para começar aqui, mostrar um pouquinho para o pessoal como é que está a sua agenda no momento, você está participando do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, que é um comitê, um grupo de especialistas que se reúnem a partir do governo do Estado para discutir o que está acontecendo, para analisar e para implementar, né, ações na sequência. Então, eu gostaria que você, por favor, né, que faz parte desse grupo seleto, nos contasse, né, para a nossa audiência, o que pode ser falado, claro, né, em que nível estão essas discussões e como é que funciona exatamente esse centro de operações. Gilce, na realidade, este é um centro COI, é o Centro de operações, né, de emergências em saúde pública da Secretaria Estadual, né? E esse centro, este COI, ele é formado, na realidade, pela Diretoria de Atenção à Saúde e Vigilância,
em que tem na coordenação a doutora Maria, que é a enfermeira Maria Goretti, né? Sim, sim. E aí eles se reúnem diariamente num determinado horário e é transmitido isto via uma plataforma, é por vídeo, é direcionada aonde todas as regionais de saúde, né, as 23 regionais de saúde acompanham. E nessas discussões, há temas relacionados e aí os temas hoje, basicamente, 99% é sobre a questão da Covid, né? E aí os temas são discutidos ali. Então, tanto temas de interesse aqui locais, mas de cada regional, e aí são acompanhados, discutidos, debatidos e são resolvidos ou orientados praticamente como se a gente dissesse, são despachados já os assuntos, né? E também são colocados, participam, além desse pessoal todo das regionais, técnicos da secretaria, também participam, são convidados algumas entidades. Então, tem conselhos regionais, né? E aí, além dos conselhos, algumas entidades, associações que participam, e aí nós, como ligado à área de saúde do trabalhador, ligado ao sindicato, né, fomos convidados a participar, acompanhar, né, inclusive dentro das agendas que tenho, né, da área de saúde do trabalhador especificamente, quando inclusive a própria direção do COE precisa, já me avisa antecipadamente, ou nós temos algum assunto que a gente pede para incluir, para debater, né? O Ministério Público participa quando, né? Então é um fórum assim, de discussão bastante importante, né? Que se discute essas questões e que se encaminha as questões relacionadas a esta área. Então é uma parte, vamos dizer assim, uma instância, né, muito importante que tem ali na secretaria, porque ela é ágil, né? Então tem assim, recebe alguns ofícios de algum questionamento e eles já colocam imediatamente para discussão, né? E já delibera o que deve ser feito, submete ao grupo, tal. É um espaço até muito democrático que tem ali e que socializa muito essa discussão. E multidisciplinar, né, doutor? Que é importante, porque com com vários setores. Então, doutor, eu até vou fazer uma inversão aqui na minha pauta, que já que estamos falando de Paraná, depois a gente vai falar mais de Brasil, mas então eu vou ficar aqui no Paraná e vou vir para Curitiba também. É claro que o senhor tem acompanhado que nós aqui no Sul estávamos sendo um exemplo para o resto do país assim, em relação à forma como estávamos controlando, né, os números de contaminação. De repente, estamos aqui no Noticiário Nacional tentando alguém explicar o que aconteceu com a região Sul, principalmente com Curitiba, né? Paraná e Curitiba principalmente. O senhor que tem participado dessas reuniões e também como médico, né, da área, como que o senhor avalia? A que o senhor acredita essa subida, assim, de repente, descontrolada dos números aqui no Paraná e Curitiba? Veja, a gente tem observado que já em algum momento aí os números, por exemplo, no Paraná os números começaram a subir, né? A gente pôde observar que num determinado momento, em um mês, de um mês para o outro, já duplicaram os números, né? A gente observou muito isso, Gilce. Agora, o que nos chama, os números, por exemplo, do que aconteceu, eu até tenho uma evolução, Gilce, me dá só um minutinho. Claro, à vontade. Eu quero até dar os dados um pouco mais, vamos dizer assim,
Se você quiser compartilhar a Então, tela, fique à vontade. Sabe que é interessante. esse espaço aqui de live, ele é bom porque ele é um espaço informal, né? Um espaço de informações sérias, mas que tem muita Sim. formalidade. Então, se de repente o senhor quer compartilhar comigo e com o público, é bem-vindo. Veja, se você quiser compartilhar, se você quiser liberar, você Bom, vamos lá. consegue? Não, para mim ele está liberado aqui. A princípio, para mim ele está, eu não tenho, Está aparecendo? aqui está aparecendo compartilhamento de tela. Deixa eu ver aqui. Tá. Vários participantes podem compartilhar simultaneamente. Pronto, olha aqui, viu? Estamos aprendendo aqui em público. Pronto. Agora você pode compartilhar. Esses dados que nós temos aqui, que foi até o dia 20 de junho, mostra, na realidade, que ali em maio, você pode observar que aqui, dá para ver a setinha aqui, né? Eu ainda não estou vendo o teu arquivo, tá, doutor? Ainda não está aparecendo para nós. Oi? Eu já autorizei você, só que não estou vendo o teu arquivo ainda, tá? Ainda está aparecendo você e não está aparecendo o seu arquivo. Já está aqui autorizado o compartilhamento, né? Que vários participantes. Então eu vou compartilhar aqui. Espera aí, desculpe. Não, tranquilo. Agora tá, né? Que legal. Bem bacana. Então, veja só. A setinha aqui você está vendo, né? Sim, tranquilo, tranquilo. Tá. Veja, eu estou colocando a seta aqui em maio, né? Tá. Isso aqui é 17 de maio, né? E veja que a partir de 17, 20 de maio, o nosso número no Paraná, olha só como que a curva subiu e está subindo, né? Ontem, eu até estou tentando ver aqui, justamente, como que foi o comportamento ontem aqui em Curitiba, porque nós tivemos aí, nós estamos aqui em Curitiba com mais de 15 mil casos. Sim, né? Sim. Nós estamos com mais de 15 mil casos em Curitiba, e isto começa a preocupar, porque a curva continua, né? A curva continua subindo. Não é uma curva que está parando, não. Não, ela né? está ascendendo. Então, é uma curva ascendente. Sim. Então, isso que nós precisamos nos preocupar. Esta situação no Paraná, porque a questão é que nós começamos a ter em determinadas regiões, de onde os números podem ser mais críticos, né? Comprometer as questões, a questão de ocupação de leitos. Sim, essa é a principal preocupação, né? Essa é a principal preocupação. O Paraná teve ontem 487 casos, né? Sim. Desculpe, o Paraná teve ontem, até ontem, 15.673 casos, e nós estamos com 487 mortes. Certo, Mas ontem teve uma declaração da nossa secretária, e eu quero mostrar aqui para vocês, que né, a nossa secretária, a doutora Márcia Russulac, né? Doutora Márcia Russulac, né? Colocando, né? Porque Curitiba, em menos de um mês, triplicou o número de casos, tá? E ela está preocupada justamente com o colapso que pode ocorrer com os números com o colapso no sistema de saúde, né? E veja só, em 30 de abril nós tínhamos 603 casos confirmados, 23 óbitos. Em 20 de junho nós tínhamos 2.603
casos confirmados, ok? Certo. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, ontem, né, se não me engano, dia Ontem. 24... Ontem, 23, né? doutor. Ontem, 23. 23, desculpe. Nós temos 3.298 casos Certo. e 116 mortes. Sim. Então, o número no Paraná, ou melhor, o número que nós temos em Curitiba está nos preocupando mais. Com certeza. Por quê? Porque nós estamos entrando num período de frio, de inverno, e isto vai ser uma onda de novos casos. Até a análise que é feita, nós temos uma população considerável de idosos de mais de 80 anos, ok? E nós temos uma situação no Paraná, em Curitiba, que você observa. Eu moro na Silva Jardim. Tá. E eu me lembro aqui que, no momento em que nós começamos com a quarentena, em que a população entendeu que era grave naquele momento, eu olhava aqui pela janela do meu escritório e muitas vezes eu descia para dar uma caminhada aqui na quadra, até para ver, ia na sacada, sim, tal. Sim. Não tinha ninguém na rua, não tinha um carro passando, né? E aí, depois que houve assim um relaxamento, mas vamos lá, esse relaxamento não foi só da população. Essa flexibilização foi das autoridades. Houve muita flexibilização de laranja, de amarelo, sei lá o quê, né? Porque teve aí uma situação do amarelo, depois que passou para o laranja. Isso. Mas houve liberação também, houve flexibilização também das autoridades públicas. Houve pressão do setor econômico, doutor. Né? Houve pressão do setor econômico. E hoje eu vejo uma movimentação enorme de carros aqui, de congestionamento em determinados momentos. Okay? Então, esta movimentação de veículos demonstra a grande movimentação de pessoas que estão por aí. Então, isto, associado ao que nós estamos para receber de baixas temperaturas e pelo desprezo que as pessoas estão tendo com a gravidade, de não entender que nós estamos num momento crítico em que o número de casos em uma semana foi grande. Em 3, 4 dias, né, no dia 20, que nós tínhamos aí 90 e poucos, 99, Isso parece. Mesmo, 99. Passou para 116, é gravíssimo. Então, eu não sei o que as pessoas estão pensando, né? Então, nós temos que alertar as pessoas nos bairros, né? Que tomem cuidado, né? Que permaneçam em casa. Nesse momento agora, é o momento de cuidar da família, de cuidar dos idosos, de cuidar das crianças, né? De cuidar de si mesmo, porque é um momento de maior risco. Todo mundo está alertando, todo mundo está preocupado, né? Nós tivemos agora, nesse final de semana, aí, eu estava falando no meu filho que trabalha na área de saúde e tal. Sim. Ele falou assim que no hospital em que ele estava de plantão, a ocupação estava altíssima no hospital. O evangélico, nessa semana, né, ele chegou a ocupar todo. Justamente, bem lá. Foi bem lá. Né?
Tá. E daí, o que vai acontecer? Vai acontecer que muitos profissionais de saúde vão ser afastados por suspeita de Covid. E nós vamos começar a ter um Falta. comprometimento maior ainda, porque vai faltar gente para os serviços de saúde. Então, esta é uma situação bastante crítica, né? E, logicamente, que isso reflete no Brasil, né? Mas aquela coisa assim, né? Ninguém estava preocupado aqui no Paraná com o Brasil, porque quando tem os números do Brasil que vinham aumentando, todo mundo falava, não, isso está lá para cima, isso está de São Paulo para cima, não está chegando aqui. Exatamente, doutor. Agora está chegando aqui. Agora está chegando aqui de uma forma bastante impactante e, como você disse, temos que dobrar a nossa consciência, né? Mas, Outra coisa, a gente tem que tomar muito cuidado das pessoas não começarem a ir muito para São Paulo, né? Porque São Paulo abriu também um pouco do comércio e aí lá é as um pessoas foco, vão lá fazer compras e tudo mais. Tem que tomar um devido cuidado com isso, porque vai trazer, vai né, trazer, alguma coisa para cá. com certeza. Doutor, já vou passar também aqui para a questão nacional, para depois irmos para outras pautas. A gente não tem como fugir desse assunto, né? O Brasil também, infelizmente, né, no sábado, atingiu uma marca muito triste de 50 mil óbitos. Nós estamos hoje com mais de 50 mil. Ontem era 54 e alguma coisa, né? Não vi hoje, mas enfim, vamos falar de mais de 50 mil óbitos. São 50 mil almas, vidas, pessoas, parentes de alguém. Tem milhares de pessoas chorando por essas perdas. Quanto, doutor, da falta de organização no governo federal, quanto da falta de se ter um secretário da saúde, da área da saúde, coordenando de forma geral, porque a gente percebe que no Brasil, nesse momento, vai das prefeituras municipais, tendo ao contrário, das prefeituras municipais, estaduais, para chegar lá em cima, sendo que tinha que ser ao contrário, né? Nós tínhamos que ter uma ação nacional que fosse reproduzida em todo o Brasil. A sorte é dos estados, como o Paraná, que nós temos aqui uma secretária fazendo o trabalho dela, temos o governo também tentando fazer a parte deles, tanto é que você também faz parte de uma reunião, de um comitê que estão pensando. E tem estados que não têm tudo isso, é onde a gente vê que está acontecendo números maiores para chegar a 50 mil. Então, eu quero saber de você, quanto dessa falta de organização do governo federal é responsável pelas 50 mil óbitos? Hoje, parece que nós tivemos a segunda cifra mais alta, né? 1.300 e alguma coisa. Né? Veja, nós temos que pensar o seguinte, desde o início desta pandemia, salvo os momentos em que nós tivemos ministro da Saúde, né? Porque depois nós não tivemos mais uma atuação mais firme, mais presente de ministro da Saúde, e nós não tivemos muita atuação do governo federal, ou melhor, tivemos muito conflito com o governo federal, né? Sim. Nós tínhamos até o Ministério da Saúde numa situação bastante difícil, né? Sim. E aí havia assim uma luta, e isto foi aquele momento em que o confinamento no sentido o distanciamento social, né? A quarentena era a tônica. E aí você tinha os governantes estaduais, municipais, assumindo este papel, porque você tinha um ministro da Saúde batendo na tecla todos os dias, falando, independente de quem seja. Mas você tinha uma autoridade que falava, que insistia, que estimulava que as medidas fossem adotadas. Quando houve o relaxamento, e daí você começa a ter outras autoridades abordando de maneira sarcástica e menosprezando e colocando em risco as medidas,
você começa a colocar em dúvidas na cabeça das pessoas e acaba, né? E aí você tem pressão do setor econômico. Não estou dizendo que cada um quer salvar-se de alguma maneira, né? Sim, Mas as pessoas não pensaram e não estão pensando em muitos momentos em salvar a vida, estão pensando em salvar o seu negócio, né? claro. E aí começou a ter esta luta entre economia, ou melhor, um dilema entre economia e vida, né? E aí é difícil das pessoas saberem diferenciar o que na balança, o que pesa mais para algumas pessoas, né? Para todos nós sabemos, para nós sabemos o que pesa mais, né? O que pesa mais é a vida, Claro. né? Não tem dúvida nenhuma, ok? Então, eu acho que isto mexeu muito e aí algumas autoridades começaram a não segurar isto e começaram a relaxar. Mas não foram só as autoridades, a população também, porque é difícil fazer quarentena, é difícil você fazer o distanciamento social, ficar em casa, né? Então, a única coisa que não é difícil é ficar fora da escola, para a criançada que fica em casa. Meu Deus. Brincadeira. É, Mas é que eles também estão tendo aula em casa, eu estou tendo né? aula em casa, é verdade. Mas Aí sobra um tempinho para o videogame, aquela coisa toda, né? Sobra. Então, É uma é delícia. brincadeira. Claro. Mas ficou para a população, de uma maneira geral, começou a ter este relaxamento também, né? Então, isto tudo tem contribuído para que as pessoas acabam deixando de dar a importância às medidas, ou achar que aquilo que está passando. E aí eu começo a pensar que as pessoas começaram a se acostumar Que com é as mortes perigoso. que estão acontecendo, sabe? Que 40 mil, Banalizou, 50 mil, doutor, banalizou, banalizou. parece que 40 mil, 50 mil não é nada, né? Então, até o dia em que acontece alguma coisa com ela ou com alguém que ela conhece, daí ela se assusta, né? Então, é muito preocupante isso, né? As pessoas têm que começar a voltar para o sentimento, né? De vida. Então, acho que esta é a situação, né? Mas eu acho que eu observo até como que se diz, as manchetes de jornais, né? Tem dia que as manchetes, que a Covid já não é mais a primeira manchete, né? E daí, de repente, ela volta e tal. Então, ela já não é a pauta, muitas vezes, dos políticos. A pauta já começa a ser ocupada por outros problemas. Então, está faltando uma união nacional, de um pensamento único, de um discurso único, de uma pauta única, de um alerta único, né? Sim, Para que volte, sabe, ser colocado para a população que elas devem valorizar mais a vida do que sair, do que ficar com outros valores. Eu acho sim, que com este é o certeza. problema que nós estamos vivendo. Agora, logicamente que o que está acontecendo em qualquer outro lugar é o que aconteceu aqui no Paraná e o que está acontecendo Sim, agora, né? consequência, né? Tudo é uma É consequência, as coisas, consequência, sim, com né? certeza. E, doutor, voltando agora para a nossa pauta da pandemia em relação ao mundo do trabalho. O senhor teve recentemente, num encontro em Osasco,
no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, discutindo essa questão de enfrentamento da pandemia em relação aos trabalhadores das fábricas. E eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco aqui um pouco de como foi essa experiência, de que assuntos trataram lá, enfim, como está a situação lá, né, naquela cidade, naquela região, já que nós sabemos que São Paulo é um dos principais focos de pessoas contaminadas e de óbitos, né, no Brasil. É com você, doutor. Gilce, na realidade foi assim, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, eles fizeram uma live para a categoria deles, né? E eles nos convidaram, tanto a mim como o professor René Mendes, lá de São Paulo, e para que nós discutíssemos, fizéssemos uma discussão sobre o tema da pandemia e a saúde, como que está esse reflexo na saúde dos trabalhadores. Então, nós tivemos uma live de 1 hora, com a participação da assessoria de comunicação da Auris, com a gente chama ele de Ratinho, mas é o... É verdade. Ai, doutor, então, também me faltou agora, mas o nosso grande companheiro Ratinho é conhecido, né, na categoria, nacionalmente. E o Clemente. E o Clemente. Tá. E o Clemente. Então, foi uma discussão bastante interessante, porque foi aberto, assim, foi um bate-papo, né, com algumas perguntas sobre o reflexo que tem tido a pandemia para os trabalhadores, né? E aí a questão da pandemia, ou melhor, da Covid como doença do trabalho, né? Das medidas que devem ser tomadas. Então, foi um bate-papo bastante interessante, em que eles colocaram para a categoria, também no YouTube e tal, e teve uma assistência bastante interessante, né? De mais de 300 pessoas acompanhando. Que bom, uma boa audiência, sim. Então, foi assim, uma live que eles fizeram, uma semana anterior, eles tinham feito sobre a saúde mental e a Covid para os trabalhadores e tal. Então, foi uma coisa bastante interessante, bastante enriquecedor e bastante interessante para nós também, né? Sim. Que eles terem convidado a gente aqui do Sindicato Metalúrgico, né, para participar com eles, né? Que bom. Eles têm foi um reconhecimento bastante interessante, né? Que bom. E aí poder também compartilhar, como você falou, doutor, é um momento de solidariedade, de compartilhar conhecimentos, porque, né, já que não temos essa voz única, desculpe, como não temos essa voz única a partir, né, lá de cima do governo federal, vamos nós aqui darmos exemplo, né? Vamos unir nossos conhecimentos, compartilhar. Doutor, e para nós encerrarmos agora, vamos falar de uma questão bastante local aqui, que tem sido comentado por várias outras pessoas que eu entrevistei aqui, em relação ao setor da alimentação, dos frigoríficos. Nós temos tido assim um número bastante importante de casos de contaminação nesse setor. E é um setor que trabalha no ambiente frio, né? As condições de trabalho lá são bastante complexas. E eu queria que você falasse um pouco aqui para nós sobre como é que está a situação desse setor, se você está acompanhando as discussões. Veja, Gilce, nós temos na área, né, relacionada à questão dos trabalhadores e dos setores, nós temos alguns setores mais vulneráveis com relação à Covid. O setor dos frigoríficos é um dos setores mais vulneráveis ao contágio da doença. E no Paraná, não é só no Paraná, mas isso vem acontecendo e aconteceu nos Estados Unidos, na Alemanha e em outros países. No Brasil, tem acontecido isso em Goiás, tem acontecido isso no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e aqui no Paraná. Então, no Paraná, nós tivemos um primeiro surto lá em Paranavaí,
E aí começou a surgir outros surtos em Cascavel, na região de Cascavel, Toledo, né? E agora, recentemente, em Cianorte. O que está acontecendo? Está acontecendo que nós temos, nesse setor, mais de 800 trabalhadores contaminados. E este setor é um setor bastante propício ao desenvolvimento da doença. Por quê? Porque ele é um setor que tem uma grande aglomeração de trabalhadores. São setores que têm 4, 5, 8 mil trabalhadores. São setores que trabalham ombro a ombro. Os trabalhadores trabalham grudados um no outro. E é um setor úmido, um setor frio e as máscaras inadequadas. Então, há uma aglomeração na entrada, na saída, há uma aglomeração em refeitório, há uma aglomeração no vestiário, há uma aglomeração em todos os locais. E o transporte também. Essas pessoas trabalham e elas são de vários municípios. Então, elas são recolhidas e são levadas para esses locais. Então, esses locais, essas situações têm que ser resolvidas. E aí está sendo muito difícil resolver isto. Não tem sido feito testagem desses trabalhadores, não tem sido colocado esse pessoal afastado das atividades, estão se esperando muito a confirmação para daí afastar. E agora, recentemente, o Ministério Público entrou com uma ação e parece que hoje, ontem, essa meia-noite, interditou o frigorífico de Cianorte, Sim. que tinha mais 100 e pouco, quase 200 trabalhadores contaminados. Então, ontem mesmo eu participei junto com o pessoal da Federação da Alimentação, o Hernani, numa reunião com o secretário de Saúde. Ficamos lá, uma reunião começou à tarde até à noite, discutindo com outras pessoas que estavam à distância, discutindo saídas e propostas de como que nós íamos encaminhar, como que ia ser feito medidas que pudessem reverter este quadro. Então, é uma situação bastante delicada ainda, estamos ainda construindo, né? Mas tem que ser uma coisa rápida, porque senão, daqui a pouco, porque, veja, uma contaminação lá vai para a comunidade. Sim, em um setor extremamente vulnerável, né, doutor? Mas estamos esperando aí. Vamos ficando por aqui, doutor. Foi um prazer reencontrá-lo depois de alguns dias. E foi bom que foi uma entrevista longa, porque eu não sei quando é que a gente vai conseguir se encontrar novamente com essa sua agenda. Mas nós torcemos aqui para sucesso, né, nesse trabalho que vocês estão fazendo. Você participa de vários setores, de vários grupos de trabalho. E desejamos sucesso para vocês, porque esse sucesso vai refletir para nós, aqui para o povo de Curitiba, com certeza, e do estado do Paraná também. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Obrigado, Deus, pela oportunidade. Um abraço a todos. Obrigada. E hoje nós temos mais participação do nosso presidente, Sérgio Buttick, aqui na nossa live, viu? Que coisa boa, né? É sempre super bem-vindo, porque as falas dele são sempre muito importantes para toda a nossa categoria. E ele foi entrevistado ontem pelo jornalista Vitor Nuzzi, da Rede Brasil Atual de São Paulo. E nós separamos aqui os trechos mais importantes para que vocês possam acompanhar. É com você, Fernando. Você acha que para retomar a economia ainda vai levar um tempo agora isso aí? Agora a retomada vai ser mais lenta ainda do que se poderia esperar. Olha, eu vou dizer que se antes a gente está imaginando que íamos levar
2 anos andando de lado, agora nós vamos levar uns 4 andando para trás. Acho que a gente não recupera em 4 anos o que estamos perdendo agora. Porque enquanto esse governo estiver no comando, esse governo não é um governo que tem uma ideia aberta para buscar a recuperação da indústria brasileira, que a indústria brasileira está um caos, né? Nós perdemos a indústria brasileira nos últimos 10 anos e não tem nada que indique que o governo vai fazer alguma coisa para a indústria brasileira. Ela tem feito alguma coisa investindo no agro, que é mais fácil, né? Porque tem um grande lobby desse setor hoje no Congresso e que ajuda o governo a passar as medidas que ele tem interesse. Então, nós vamos ter um grande problema nos próximos 4 anos. Acho que nós vivemos de ciclos da economia. Esse ciclo que nós estamos pensando em recuperar, de queda, nós vamos postergar mais 4 anos para a gente chegar num crescimento e recuperar os empregos que nós estamos perdendo agora. Já perdimos com o problema econômico e vamos perder com a questão da saúde agora que está junto. Tanto é que nós acompanhamos aí a questão do desemprego no Brasil. E não existe, né, há muito tempo que não existe uma discussão sobre política industrial, né? Os sindicatos de metalúrgicos, né, até têm se reunido, né, tem um fórum, né, do setor para discutir isso, né, mas efetivamente com o governo faz bastante tempo que isso não anda, né? A nível de centrais, né, nós temos uma iniciativa sempre das centrais em buscar isso, tanto da Força como da CUT, das demais centrais, a gente tem que tentar buscar, mas tem que haver um interesse do governo, né? Quando as prioridades do governo são outras, a gente não consegue avançar. As prioridades do governo, tanto é que não é discutir o setor econômico, o setor trabalhista, porque ele está desmontando isso. O governo está desmontando a indústria brasileira, mais do que já estava. O setor econômico está preservando os grandes banqueiros, os grandes interesses internacionais. Quer dizer, como é que nós podemos trabalhar em cima disso? Não temos perspectiva nenhuma, né? Se a gente não recupera a tecnologia, se nós não temos tecnologia, se tudo que nós temos aqui nós mandamos para fora para comprar depois por um preço exorbitante, quer dizer, como é que faz? Nós não temos. A indústria nossa faliu. Nós temos aqui montadoras que traz a tecnologia de fora e monta aqui. Não temos nada desenvolvendo no Brasil. E até há 10, 15 anos atrás nós tínhamos alguma coisa que pudéssemos dizer que era nossa. Isso andamos para trás. né? Em outras perguntas, andamos para trás. Né? O mundo evoluiu, a tecnologia evoluiu, as coisas estão andando e nós estamos estagnados e andando para trás. E isso é uma questão estratégica, né, de desenvolvimento de tecnologia, de projetos no Brasil. Né? É verdade. E é estratégica não só para a indústria, e que a gente tem até tentado motivar o setor da indústria a comprar essa briga junto conosco, mas a gente vê que alguns não estão estimulados para isso. Parece-me que é só o lado do trabalho que está preocupado em buscar a recuperação da indústria no Brasil e que eles estão confortados com o que está. Sei lá se acomodaram, o que está acontecendo, e aí fica difícil para nós seguir em frente. Né? Ufa! Vocês viram que hoje a Live SMC estava muito recheada. Eu nunca engano vocês. Notícias bem legais, notícias da base, coisas que importam para vocês. Bem bacana, né? Então, vamos nos despedindo, agradecendo a atenção e voltamos amanhã no mesmo horário. E se cuidem, já sabem, isolamento social e distanciamento social. Até amanhã.